Entendeu? Mas o Júlio falou uma coisa que é muito pertinente. O Eduardo, ele parecia pra nós tipo um Ayrton Senna. Exatamente. Por exemplo, o Ayrton Senna na Fórmula 1 lá, cara, ele tava num outro patamar, ele tava acima de brasileiro, entendeu? Ele é um Ayrton Senna. Então, a gente via o Edu como um Ayrton Senna, um cara outro nível. Não, ele é o Ayrton Senna do nosso fisiculturismo. Sim, ele é o Ayrton Senna. De Não longe. adianta. Exato. De longe. De não longe tem é Ayrton como. Senna. E eu acho que essa... E o bom é que ele tá vivo, né? E é nosso amigo, hein? tá vivo, é nosso amigo e tá nativa. Tá nativa. O Eduardo é o maior exemplo para essa nova geração. E elas deveriam seguir mais o Eduardo, conhecer mais o Eduardo. Sim. Se esse cara tem 16, 17, 20 anos de idade e sonha em ser atleta, uma das melhores pessoas para ensinar a jornada de sucesso é o Edu. Porque o Edu não era milionário. Não. Ele não era rico. Ele era o quê? Esperto, organizado, e ele fazia o quê? E estudioso. Ele fazia uma coisa que não era comum na época, principalmente. Estrategista. Exato, estratégia. Exato. Ele sempre foi estrategista. Julião, você foi competir com o Edu naquele campeonato mundial. Vocês saíram daqui tudo porra louca, velho. A gente não tinha noção de nada. Não levaram nada daqui. Tudo pra comprar lá. Ele levou tudo daqui numa mala. Ele levou uma mala só de comida, cara. É porque ele O já que é tinha- mais barato? Comprar aqui ou comprar lá na casa do cacete? Apesar de ser mais novo, ele já tinha muito mais experiência internacional do que nós. Será que era experiência internacional ou ele era muito mais Os estratégico? dois. Eu acredito que a convivência que ele teve Dois. em ir para os Estados Unidos cedo, ele pôde sugar muita coisa. Aprender muito Ele mais cedo do aprendeu que nós. muito mais cedo. Mas convivendo com o Edu tem muito da personalidade, cara. Exato. Tem. Aí que eu vou tocar no E ele ponto. trouxe isso dos americanos, essa perseverança. Ele conseguiu juntar o que ele já tinha com o que ele deveria fazer. Então ele falou, pô, eu sou assim, eu gosto de ser assim, e é assim que eu vou buscar o sucesso. Que ele morou com um casal lá um tempo nos Estados Unidos e tudo, que explicou, ensinou ele a cozinhar e falou o que ele deveria fazer de comida, de tal. Quando ele voltou, ele já voltou ali, ó, no drive. E por ele ter essa personalidade também, e com certeza em tudo que ele desenvolve deve ser assim, casou muito Metódico. perfeito. Total. Casou Muito muito, metódico. perfeito, né? Um amigo meu, quando foi gravar o Eduardo para fazer o Like Machine, Like Machine. ficou na casa dele 2 semanas. Ele não me passou nada que aconteceu. Ele só falou uma coisa. Ele falou, Jolan, uma atitude, eu entendi o porquê que o Eduardo é desse jeito. Eu vi ele colocar 14 claras numa bacia para fazer o seu omelete. Na 15ª, caiu meia gema. Ele jogou tudo fora e fez tudo de novo, para não ter margem de erro. Ou seja, o cara que está disposto a fazer isso, Metódico ao extremo. ele não quer errar em nada, cara. Ele cortava um pedaço do bife excedente. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa muito além do que a maioria está acostumada a entender como um comportamento de atleta. Então, quando você vê isso, você fala assim, agora eu entendi por quê. Porque não é só aqui, é no treino, é no sono. É na vida. É na vida. Eu contei essa história uma vez do Edu, e aí alguns especialistas da internet me criticaram dizendo que não tem sentido, que não são 10 gramas de um pedaço de bife que muda a preparação. Eles não entenderam o recado. Não eram os 10 gramas do bife. É que o cara, ele é tão metódico ao ponto de cortar um pedaço do bife, você pode ter certeza que ele vai ser metódico no treino dele. Não. Se ele tiver condições humanas para fazer mais uma repetição, ele vai fazer. Exato. Ele não vai sucumbir, cara. Sim. Ele não vai sucumbir. Se ele tiver condições humanas de fazer mais um cardio, ele vai fazer. Entende? A diferença é você trabalhar com exatidão para previsão. Então o Eduardo ele trabalhava com exatidão. Quem pesa 10 gramas, 20 gramas a mais, ou trabalha mais cardio, ou trabalha mais treino, fora do protocolo, está fazendo intuitivamente. Pode dar certo ou não. O esquema do Eduardo é o mais seguro, com certeza. E outra, isso aí é uma metodologia que o exército usa, porque você chega no... Eu trabalhei com um cara que serviu, ele dobrava meia. Então, mas para você fazer um estudo, você precisa do dado exato. Uhum. Então, se você quer se aprofundar no fundamento dietético, você precisa ter um cálculo exato para você poder ter ideia do que você vai fazer,
que vai te trazer o resultado positivo. Então, por exemplo, um atleta do nível do Eduardo, que já foi vice-campeão no Mr. Olímpia, tem 7, 8 finais de Olímpia. 8 finais 9 de Olímpia. competições, 8 finais. Então, ele apenas ficou fora de uma, ainda assim, injustiçado. Poderia ter ido para a final. Um cara com esse perfil, ele controla tudo. Então, ele tem o controle do sono, ele tem o controle da ingestão calórica, ele tem o controle do gasto calórico diário. Tudo isso de acordo com a rotina adaptada que ele sempre vai desenvolver junto ao preparador dele, que é o Cris Aceto, que é um especialista nisso. Então, do mesmo jeito que o Eduardo é perfeccionista, o Cris Aceto é muito mais. Então, o treinador que não estiver preparado para trabalhar com exatidão, com relação a dados, vai ter um trabalho sempre estimativo, nunca exato. Então, a gente precisa trabalhar o máximo possível com exatidão para poder trazer os atletas que estão desenvolvendo demais brasileiros para o nível dos americanos. A gente estava 3 degraus abaixo deles. Hoje eu tenho certeza que a gente está no 2º degrau, indo para o 1º já para brigar com eles. É só uma questão de tempo e de aprofundamento dos treinadores para trazer esse conhecimento para esses atletas que só precisam desse direcionamento para conseguir serem exponenciais dentro do Mr. Olímpia. E também a questão do atleta assumir o compromisso de maneira concreta. Uma coisa que eu falei, né, com o Júlio sobre isso já. Integral. Honrar o compromisso com o treinador é indispensável. Sim. Não adianta o treinador fazer um baita cálculo, fazer uma projeção e o atleta simplesmente olhar e errar 5 minutos. Isso. E outra, se ele errar 5 aqui, ele vai errar mais 5 ali. Aí daqui a pouco ele vai errar mais 5 lá. Isso. Aí na somatória das coisas, acabou que você errou muito. Então, essa mentalidade do Edu é a melhor que existe, porque você já inibe o erro. Já não posso errar desde aqui, mesmo que seja uma fatiazinha mínima do bife. E outra coisa, as pessoas têm que entender que o papel do treinador é sempre estar motivando, sempre estar falando principalmente a verdade, colocando o atleta realmente onde ele tem que estar, no lugar dele, não ficar enaltecendo demais, colocando o atleta como se ele fosse melhor que todo mundo, porque o fisiculturismo ele é uma caixinha de surpresa. Então, aquele cara lá atrás que estava ruim perto da sua condição naquele dia, o tempo passou. Então, às vezes, ele conseguiu dar um upgrade no físico dele que seja capaz de hoje, no enfrentamento, ele ser campeão em cima do desafio sobre você. Então, essa questão que vocês têm que entender, enquanto nós continuamos trabalhando para evoluir, nossos adversários também continuam. E aí, no final, a gente vai ver quem conseguiu correr mais durante esse percurso. Então, tem atletas que conseguem evolução dramática dentro de um ano, tem atletas que apenas se mantêm e tem atletas que evoluem. Então, qual o tipo de atleta que você é? E qual é o momento que você está na sua carreira? Pode ter certeza que de todos os atletas profissionais, eles já passaram por um momento onde eles estavam em ascensão e eles também já estão para passar por um momento de queda. Isso acontece na carreira de qualquer um. Ninguém tem uma carreira ascendente o tempo inteiro. Só você observar Phil Heath. Então a gente tem que saber trabalhar com ascensão e queda, manter o psicológico em dia e não colocar a culpa no treinador, que só dá o direcionamento do que você tem que fazer. Agora, se você não consegue cumprir, aí já é uma questão pessoal sua, não do treinador. Jordan? É isso. Aldeia. Like a Machine, igual Like o a Eduardo. Machine. Foi Né? o Cris que escolheu o nome, se eu não me engano, do Cris, DVD. exato, mas... É? Foi. Foi, Como mas- máquina. mas- Like a Machine. Sim, e foi um apelido que o Cris deu pra ele? Foi. Foi. Porque ele falou, não conheço nenhum atleta como máquina igual o Eduardo. Caramba. Então, assim, não tem sentimento. Não existe sentimento. Não. O papel está aqui. Você vai comer assim e tal dia, atualização. Atualizou, novo protocolo. Acabou. A conversa acaba aí. Eu não quero saber do seu cachorro, da sua mulher, do seu tio. Eu preciso saber se você Não vou dormiu. ficar te elogiando. Nossa, você tá lindo você hoje, tá lindo. cada vez melhor. Você é o melhor físico que eu já vi na vida. Você é o meu melhor atleta. Não existe isso. Então, atualizou, mandou o protocolo novo, tal dia, tal atualização. No finalzinho, às vezes, falam very good. Ponto. Mas é isso, trabalhar com treinadores exponenciais sempre vai ser dessa forma. Não existe um treinador exponencial que vai ficar ali falando que você é o the best, que você é o cara, que você vai ser Mr. Olímpia. Não.
Ele trabalha igual, até porque ele trabalha com todos os atletas que sonham com isso. Então, por que ele vai ficar falando para um se ele tem vários que ele trabalham que sonham com a mesma coisa? Então, não seria uma forma muito profissional de se tratar um atleta. Já é uma forma pessoal. Então, se vocês querem ser profissionais, também tem que ser profissional com relação à escolha e o tratamento que vocês buscam de um treinador, principalmente no profissional. Inclusive, Júlio, falando do Cris, eu conversando com o William, ele falou que o Cris falava com ele ter chances. Sim. Tipo assim, eu vou colocar você bem e você vai... Até o Hassan anunciar, eu vou. Aí o William fala que ele mudou a maneira de falar, porque ele já tinha outro atleta lá. Sim. Então, ele já não começou falando assim, você é o meu cara, eu vou levar você. Já, tipo, se manteve neutro. Porque o Hassan é atleta do Cris. Do Cris também. E ele, teoricamente, vê o Hassan mais evoluído. E é questão de tempo. E aí ele não vai ficar lambendo a cria. Exato. Não tem como. Exato. Não tem como. E aí, um recado para os atletas brasileiros, que sempre buscam isso no treinador. Então não adianta, galera. O treinador ele precisa realmente deixar vocês lúcidos com relação à competição. Todo mundo sonha, todo mundo quer vencer. Mas o papel do treinador é falar, ó, você vai para disputar o título. E eu quero que você dê o seu melhor. Se você vencer, será consequência de um bom trabalho. Se você não vencer, quer dizer que você precisa trabalhar mais, porque teve um outro trabalho que foi superior ao seu. E nem sempre o treinador tem tempo para ser psicólogo também. Não dá. Se o atleta for esperar a psicologia do treinador, uma palavra motivacional todo mundo sabe dar. Agora, se você pretende ter um trabalho de psicologia com um treinador que você está buscando para evoluir dentro do esporte, não. Você precisa do auxílio de um psicoterapeuta que é especialista em área esportiva para poder te auxiliar com relação ao seu tratamento psicológico. Não depositar essa responsabilidade em cima do treinador, que tem a responsabilidade de cuidar da sua condição física. Entenda, física é diferente de psicológica. Saibam separar isso. E se você esperar uma palavra de motivação do Júlio, cuidado. Não. A motivação dele é sincera. E aí, Julião, como que tá a shape? Você Muito é feio. ruim, cara. Você precisa de mais 2 anos. Eu vou falar a real, entendeu? Motivei pra caramba. Você é feio. Não vai na Que mens. bonito não vai ficar, né? Não vai vai Você na acha que eu tenho mens. chance na mens? Não, você é feio. Você Ele é feio. falou isso pra mim. Ele Conta aí, falou. Tava na academia e eu tava em preparação, né? Aí tá lá o Júlio me treinando e tudo. Aí quando eu falei, ele falou, você vai pra mens? Aí eu falei, vou. Ele falou, acreditou na mãe, foi? A parada de real. motivação do Júlio. Aí não, aí as pessoas começam a me xingar, velho. Então, assim, na verdade, pra mim, sinceramente, esse é o real sentido da amizade. Não é o falar o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir, por mais que você não queira. Então, eu não tô falando aquilo pra machucar o Itinho. Tô sendo realista e sincero. O Itinho vai ganhar uma mulher pelo que ele é, pela pessoa que ele é, pelo nível de inteligência dele. Então, assim, ele tem outros atributos que não sejam a beleza, né? A beleza exterior. A interior, ele é um cara belo. Não mata o Itinho desse jeito. Agora, Ele é pra 10 mil pessoas ao Ei, vivo. Conjunto beleza interior, você vai bem. Mano, joga ácido. Vou me esconder Jogado. aqui embaixo. Mas o que eu falo sobre o Júlio é o seguinte, ó. Eu sou mais ou menos como o Júlio e eu quero amigos assim, que cheguem pra mim e falem assim, ó, tem um feijão no teu dente, do que ele fala, mano, você tá massa, vai pra cima. E você chega lá e depois você, pô, meu amigo poderia ter me falado. Então, quando alguém chegar pra mim assim e falar assim, o Júlio tava falando de você, eu vou falar só, legal. Eu sei que era bem ou algo que é verdade. E a gente é mal interpretado por isso.